E aí, meu segundo ano, tudo bem com vocês? Hoje, dia 12 de junho, eu vou dar continuidade ao assunto sobre angiospermas, que nós iniciamos na aula passada, nossa aula online. Nós paramos nesse slide falando sobre inflorescência, eu cheguei já a comentar com vocês, mas eu quero repetir, para a partir desse slide a gente dar continuidade à parte 2 de angiospermas. Então, inflorescência é um conjunto de flores que só vai acontecer nas angiospermas, porque a flor é uma característica exclusiva para o grupo. Então, quando vocês olham aqui esse girassol, parece que cada planta tem o quê? Uma flor única. Mas, na verdade, o girassol é formado por uma inflorescência, um conjunto de flores. Então, a gente consegue perceber aqui na imagem esse conjunto de flores que formam o girassol. Essa parte aí amarela, como se fossem as pétalas, na verdade são brácteas. Então, são pétalas desenvolvidas para chamar ainda mais a atenção dos polinizadores, tá? O fruto também é uma característica exclusiva das angiospermas, só vai desenvolver o fruto depois da união dos gametas. Então, bora lá. O gameta masculino, ele vai ser trazido pelo grão de pólen e precisa encontrar o gameta feminino, tá bom? O gameta feminino é chamado de osfera, que quem vai produzir o gameta feminino é o óvulo. Aconteceu essa união, formou o quê? O embrião. O óvulo, certo? O embrião vai estar contido dentro do óvulo, porque os gametas se encontraram dentro desse óvulo, né? O óvulo, ele vai se desenvolver e vai formar o quê? A semente. Então, consequentemente, o embrião vai estar dentro da onde? Da semente. E o fruto vai ser oriundo do desenvolvimento do ovário, certo? E o ovário, qual é a parte do ovário? O ovário é aquela estrutura que está na planta feminina, que tem o quê? O óvulo dentro, certo? Que, como consequência, vai ter o quê? O embrião dentro. Então, a gente tem o fruto, que é oriundo do ovário. Dentro do fruto, a gente tem a semente, né? Que foi originado da onde? Do óvulo. E dentro da semente, a gente tem o embrião, que é o encontro que aconteceu, foi originado a partir do encontro dos gametas masculino e feminino. Eu trouxe aqui algumas frutas, porque dependendo da fruta, tem algumas características diferentes interessantes. Então, por exemplo, na maçã tem a semente, beleza. Originado do ovário, do óvulo, desculpa, dentro da semente vai ter o embrião. Só que o fruto da maçã não é aquela parte que a gente come, é essa parte endurecidazinha. A parte que a gente come, na verdade, é o desenvolvimento do receptáculo da flor, que é essa parte dilatada aqui da flor, por isso que eu coloquei essa imagem, que fica logo embaixo da sépala, tá? Já o caju, o fruto é a castanha, certo? Então, o fruto é a castanha, que vai originado do ovário. Dentro da castanha vai ter a semente, que foi originada do óvulo, e vai ter o embrião, certo? Dentro da semente. E essa parte carnosa que a gente come foi desenvolvida do pedúnculo, que é justamente essa ligação aqui que existe entre o receptáculo e o caule da flor, tá bom? Em alguns frutos, o ovário pode formar camadas. Então, esses frutos acabam formando camadas, como a casca, né, a parte que come, a parte que não come. Então, bora lá. Alguns frutos, então, existem três camadas, se caracteriza por três camadas, né? O epicarpo, que é a camada mais endurecida, que é como se fosse uma casca. O mesocarpo, que geralmente é a parte comestível. E o endocarpo, que é aquela parte que foi desenvolvida do ovário, que fica bem próximo da semente, tá bom? No caso do abacate, a parte que é comestível é o quê? O mesocarpo. Os frutos também podem ser divididos em frutos secos e frutos carnosos. Aqueles frutos secos são aqueles frutos que não apresentam água, tá bom? Então, as vagens, por exemplo, de soja, o que acontece? Tem a semente dentro, oriunda de onde? Vou sempre repetir isso, ó, para fixar. Oriunda do óvulo, dentro da semente vai ter o embrião, que foi formado a partir do encontro dos gametas, e o fruto é a própria vagem que se desenvolveu a partir do ovário. Só que como ela é desidratada, com pouca água, a gente diz que é um fruto seco. Agora os frutos carnosos, tá bom? Os frutos carnosos, eles podem se dividir em baga e drupa. Então, nos frutos carnosos, primeiro, a diferença entre frutos carnosos e secos é que os carnosos vai apresentar água, os secos pouquíssima água, tá? Agora, os frutos carnosos tipo baga é quando o epicarpo é só uma camada muito finazinha, como acontece, por exemplo, com a uva, certo? Já para os frutos carnosos do tipo drupa,
O endocarpo vai ser uma parte endurecida que vai estar bem próxima à semente. Então, aqui, por exemplo, ó, no pêssego, o caroço, que na verdade é a semente, vai ter essa parte endurecida, ó, circundando a semente, que é o endocarpo, e vai ser então um fruto carnoso do tipo drupa. E aqui também o abacate vai ser um fruto carnoso, a classificação do abacate é um fruto carnoso do tipo drupa também, tá bom? Aqui foi a tabela da proposta do trabalho de vocês. E as sementes? Então, já comentei um pouco. As sementes, elas são formadas a partir do óvulo, tá bom? Dentro da semente vai ter o embrião, que foi formado pela união dos gametas masculino e feminino. Essas sementes, elas podem ser divididas em monocotiledônia e dicotiledônia. Monocotiledônia, porque o embrião dentro da semente, quando está se desenvolvendo, ele vai se nutrir a partir de uma estrutura dentro da semente chamada de endocarpo, ou desculpa, de endosperma. E a gente vai entender como é formado esse endosperma, tá? Então a semente vai ter o tegumento, que é essa parte mais externa aqui, ó, que protege a semente, o endosperma, que tem as substâncias nutritivas que vai fornecer o nutriente para o embrião, tá bom? E o embrião. Para as sementes monocotiledôneas, é porque no início do desenvolvimento do embrião, o embrião vai desenvolver e vai formar uma folhinha. Essa folha inicial que se forma é chamada de cotilédone, tá? Então, por exemplo, aqui nos frutos do arroz, a semente vai formar um cotilédono, uma folha. Então, essa folha ela vai absorver os nutrientes, certo? E assim como o embrião também absorve os nutrientes presente aonde no endosperma. Só tem uma folhinha, então vai ser semente do tipo monocotiledônia. Já para as dicotiledônia, como por exemplo o feijão, é porque o embrião vai absorver, certo? Os cotilédonos, mais de um desenvolvidos, ele vai absorver os nutrientes presentes no endosperma para servir depois, esses cotilédonos servem depois de nutrientes para o embrião. Então, é como se fosse uma reserva energética posterior para nutrir o embrião, tá bom? Agora vamos falar da reprodução que acontece nas angiospermas. Então, eu falei para vocês que a angiosperma, a reprodução nesse tipo de planta vai acontecer com a ação dos polinizadores, que vai ocorrer o transporte do grão de pólen entre as plantas. Para as angiospermas, os principais polinizadores são abelha, besouro e alguns outros animais, tá bom? Então, a partir do momento que os polinizadores chegam lá na flor e entram em contato com a flor, os grãos de pólen ficam aderidos a seu corpo e quando eles vão visitando outras flores, eles vão passando esses grãos de pólen para outras flores, tá bom? Quando os grãos de pólen presentes nesse animal visitam a outra flor, dá o quê? A possibilidade desse grão de pólen chegar até o estigma da parte, né, feminina da flor. E aí, esse grão de pólen, certo? Ele tem uma célula, que é a célula polínica, que vai desenvolver o quê? O grão de pólen, que vai passar pelo estilete da estrutura feminina, tá vendo aqui, ó? Da flor feminina. E dentro do grão de pólen vai ter o quê? Vai ter os gametas masculinos, que no caso vão ser dois gametas masculinos, que são representados por células germinativas, tá bom? Então, esse grão de pólen, ele tem essa célula polínica, que vai se transformar no tubo polínico. O tubo polínico vai crescer e vai permitir o transporte desses gametas masculinos para que esse gameta masculino chegue até onde? Ao óvulo. E dentro do óvulo, os gametas masculinos consigam encontrar o quê? A osfera, tá? Um desses gametas, aqui, ó, ele vai fecundar a esfera e vai formar o embrião. O outro gameta, ele não vai fecundar o embrião, ele vai como se unir, se fundir a algum outro tipo de célula presente no óvulo e vai formar o endosperma, que é justamente aquela estrutura nutritiva que tem, né, que nutre o embrião no início do desenvolvimento. Então percebam que é como se na angiosperma acontecesse uma dupla fecundação. Então uma fecundação vai dar origem ao embrião e a outra fecundação vai dar origem ao endosperma, tá bom? Então, ó, o tubo polínico aqui, ó, crescido, certo? Oriundo da célula polínica presente no grão de pólen, que vai levar os gametas masculinos, um vai se unir
a oosfera, formando um embrião, e o outro, a outra célula presente no óvulo, que vai dar origem ao endosperma. E aí vai ter o quê? Também a formação do fruto. Então, se formou a semente, certo? O embrião com o endosperma, o tegumento. Pronto, formou a semente no qual o embrião está dentro. A semente foi desenvolvida por conta do desenvolvimento do óvulo, tá bom? Pronto. O ovário, né, que é onde o óvulo está dentro, vai se desenvolver também e vai formar o quê? O fruto, certo? Então, então, após a fecundação, forma-se o zigoto no interior do óvulo, que vai dar origem ao embrião. O ovário vai se desenvolver, vai dar origem ao fruto, tá bom? E esse fruto, ele vai sofrer também a dispersão, tanto o fruto quanto a semente, tá bom? Alguns animais então vai ocorrer dispersão principalmente para os animais. Alguns animais, quando as frutas, né, elas estão maduras, os animais são atraídos por essas frutas maduras, elas liberam cheiro, ou então pela própria coloração. Alguns animais comem tanto o fruto como come o fruto e consegue só dispersar a semente. Outros animais não se interessam pelo fruto, só se interessam pela semente, então tem a dispersão somente da semente e não do fruto, tá bom? Então varia de acordo com o fruto. E aí vai ter o quê? A germinação da semente. Então, a semente que estava dentro desse fruto, ela conseguiu ser exposta ao ambiente por conta da ação desses dispersores, principalmente dos animais, não é? Então, o embrião, inicialmente, ele vai ser nutrido pelo endosperma, que vai dar dentro da semente, mas quando encontra condições favoráveis no solo, vai começar a formar o quê? Os órgãos vegetativos. O primeiro órgão vegetativo que vai ser formado vai ser raiz, né? Então, raiz bem fininha, que vai começar a absorver os sais minerais e a água presente no solo. Vai se formar o caule também bem fininho, jovem, com a capacidade de realizar fotossíntese, assim como as folhas também bem finas, com a capacidade de realizar fotossíntese. Então, logo depois, a planta começa a desenvolver essa capacidade de realizar fotossíntese até crescer, se desenvolver, chegar à sua fase adulta e conseguir produzir flores e frutos, reiniciando o ciclo das angiospermas, tá, gente? Percebam que é muito mais informação do que a gente tinha antes com os outros grupos, mas se vocês analisarem direitinho, estudarem, não tem problema nenhum, certo? Vocês entendem, a compreensão é tranquila, principalmente quando já tem um conhecimento sobre os termos que vieram dos outros grupos de plantas. Eu espero que vocês tenham entendido, mas se por acaso tiverem alguma dúvida, sabem que eu estou à disposição para tirar a dúvida de vocês. Tá bom, gente? Então, até a nossa próxima aula. Eu aguardo o trabalho de vocês para a data recomendada. Tá lá na pasta do avisos, tá? No Google Drive, toda a explicação direitinha por escrito. Quem tiver dúvida, dá uma olhada lá. E quem tiver dúvida do assunto e do trabalho, ou do trabalho, né? Entre em contato comigo, tá bom? Via e-mail que eu vou estar esclarecendo o que for possível para vocês. Um grande beijo e até a nossa próxima aula.